Muito bom dia, Nação Guerreira, falando no pós-jogo de Alianza Lima 1, Ferroviária 2, classificação das Guerreiras Grenás de forma antecipada às quartas de final da Libertadores Feminina. Vamos iniciar agora a coletiva com o treinador Léo Mendes e os setoristas, os jornalistas que enviaram as perguntas. Começando com o João Silvino do Tic Tac Sports. Ótimo dia, Léo, parabéns pela vitória. Em uma competição de tiro curto com datas apertadas e poucos espaços para treinos e ajustes, qual é o tamanho e a importância dessa classificação antecipada para a Ferroviária, podendo jogar sem tanta pressão na quarta-feira e chegar mais inteiro ao mata-mata? Bom dia, Nação Guerreiras. Então, nós sabíamos que a classificação nossa era nesse segundo jogo. Nós não gostaríamos de arrastar para o último jogo contra o Boca, até porque se esse jogo contra o Alianza Lima permanecesse empatado, nós teríamos que ir para a última rodada com uma obrigação de vencer o Boca, e seria uma pressão e um desgaste emocional e físico muito grande. E nós fizemos tudo dentro da partida para buscarmos essa vitória, mesmo o time do Alianza Lima se defendendo muito bem, sendo um time muito agressivo, e agora essa classificação nos dá um certo conforto de ser mais estratégicos nesse jogo do Boca, ver as atletas que estão em mais condições de jogo, também tomar cuidado com as atletas que têm cartão. Então nós vamos pensar tudo direitinho, com calma e com muita serenidade, para que nós possamos tomar as melhores decisões para a sequência. Agora a pergunta do João Hudson, também do Tic Tac Sports. Olá, Léo, a Ferroviária respondeu boa parte das oportunidades na primeira etapa. Faltou o capricho no terço final. Na etapa final, a Ferrinha saiu na frente, mas o Alianza Lima teve campo para impor seu jogo e até conseguiu empatar, mas cedeu o 2-1 tempos depois. O que falar a respeito disso? Então, nós passamos pela maneira que o Alianza Lima marcava, e principalmente pelo gramado, que estava muito rápido devido à chuva, a bola estava correndo muito, tinha um ponto que nós teríamos dificuldade de entrar, e nós passamos isso para as atletas, até os 35, quase 40 minutos, a gente ficou insistindo muito em bolas que facilitavam a marcação delas ou cobertura da goleira. No segundo tempo a gente conseguiu ajustar melhor, não foi um jogo de um volume muito grande de finalização, mas principalmente no segundo tempo, as chances claras ali que nós tivemos uma boa efetividade e que nos deu essa importante vitória. Agora a pergunta do Felipe de Abreu do Entre Linhas. Bom dia, Léo, parabéns pela classificação. É hora de poupar o time e dar rodagem pro elenco? Isso, claro, pensando no jogo contra o Boca. Então, nós vamos pensar muito bem. Nós estamos aí nos últimos 18 dias, foram 6 jogos, com 2 jogos eliminatórios de Copa do Brasil, 2 clássicos no Campeonato Paulista com Santos e Palmeiras, viagens para o Rio Grande do Sul, depois para jogar contra o Santos, agora aqui para Buenos Aires. Então tem um desgaste geral. Nós vamos, depois do almoço, sentar toda a comissão técnica, entender caso a caso de cada atleta, para tomar as melhores decisões e não cometermos nenhum erro, prejudicando principalmente o desempenho das atletas, já que nós conseguimos garantir essa classificação, e agora é ser inteligentes. Agora a pergunta do Jonathan Dutra, do Campo Delas, do Portal IG. Bom dia, Léo. Parabéns pela classificação antecipada. O time vem crescendo jogo a jogo sob seu comando e nas 2 primeiras partidas se mostrou uma equipe sólida e madura. Próximo jogo contra o Boca pode definir a colocação no grupo e o empate da liderança para a Ferroviária. Como preparar o time para esse jogo pensando no desgaste das atletas? Então, nós vamos tentar ser bem estratégicos, né? Entender o que cada atleta tem sentido, ter todos os resultados de GPS, analisar bem, também conversar com as atletas. É importante a primeira colocação, no entanto, nós não temos o resultado do outro grupo, que vai ser só depois do nosso jogo. Então, nós não temos a ideia do adversário que nós vamos enfrentar, já que o outro grupo está embolado, tem 3 equipes na disputa, independente do primeiro e segundo lugar, pode ser qualquer uma dessas equipes. Então, nós vamos para fazer a nossa parte, mas também pensando estrategicamente na competição. Agora a pergunta do Edson Lima, da Vitrine do Futebol Feminino. Professor Leonardo, bom dia.
Como você analisa a evolução da equipe após a segunda partida na competição e como pretende utilizar várias opções do elenco que você tem à disposição aí na Argentina? Imagina que vai precisar mudar o modelo de jogo de acordo com os adversários que terá pela frente? Assim, primeiro que nós entendemos um pouco mais a competição. O time da Venezuela, o Adfen, deu uma certa dificuldade e ficou claro que o time do Peru também, o Aliança Lima, veio muito forte, teve algumas pressões muito fortes, incomodou bastante a gente. Então, assim, é um campeonato totalmente diferente, atípico, a característica, a intensidade. São jogos que são praticamente caráter eliminatório, porque mesmo sendo um grupo de 4, classificando só 2 equipes, todo jogo ele se torna muito decisivo. Eu acho que as atletas compreenderam um pouco mais o que a competição exige. Nós tivemos um nível de competitividade maior, embora os espaços para jogar ainda estão muito pequenos, devido à pressão forte dos adversários. E agora sim, nós temos um elenco, nós trouxemos jovens atletas também, que a gente acredita que é importante ganhar uma rodagem, ter uma vivência dentro da Libertadores, mas nós vamos estudar caso a caso. Eu acredito que até amanhã a gente toma essa decisão em conjunta com toda a comissão técnica. Hoje a gente vai entender caso a caso das atletas que estão jogando a mais e pensar, e até amanhã a gente tomar essa decisão para que nós possamos também oportunizar outras atletas a jogar. Em questão do modelo de jogo, a ideia nossa não vai mudar. A gente pode mudar um pouco o sistema, né, variar um pouquinho, mas a ideia central do nosso jogo a gente deve seguir com ela, porque já está consolidado nas atletas. Agora a pergunta do Renato Chagas, da Suzana TV. Léo, parabéns pela classificação. Vimos que o segundo tempo do time neste jogo foi muito melhor que o primeiro jogo inteiro, depois de alguns apontamentos seus. Como você fez para que o time jogasse o segundo tempo que jogou ontem? E o que espera do jogo contra o Boca Juniors, que vale a liderança do grupo? Então nós tínhamos o caminho do gol, como nós deveríamos chegar. E no primeiro tempo a gente não utilizou tanto isso. Já no segundo tempo nós conseguimos, em alguns momentos, abrir um pouco mais o campo, alargar um pouco mais a defesa do adversário. Tanto que um dos gols, o segundo gol, é uma bola que a Milena ela abre um pouquinho mais para receber, e essa bola ela entra entre zagueiro e lateral. No primeiro tempo a gente estava fechando muito o time, facilitava um pouco a marcação do Aliança Lima. E eu acredito também que o nível de comprometimento, o nível de concentração e principalmente o pós-gol não ter sentido, não ter se abalado, seguido no jogo e rapidamente ter conseguido fazer um gol que foi de suma importância para nós, não ficar muito tempo com o resultado ali de empate que era desfavorável para a gente. Agora a pergunta da Patrícia Gonçalves, da Rádio Manchete, Damas do Esporte. Léo, você chegou há pouco tempo e já conseguiu encaixar um time que vem mostrando personalidade na Libertadores. O que mais te surpreendeu nesse grupo, nesse início de trabalho, e o que tem tentado passar para as meninas nesse momento de virada e confiança? Então, primeiro, a capacidade delas de assimilação. Eu acho que é um grupo muito inteligente. A maioria das atletas, assim, com nível cognitivo muito alto para entender e se adaptar àquilo que nós gostaríamos. Claro que também nós tentamos, ao máximo, aproveitar as características que as atletas oferecem para se enquadrar dentro daquilo que eu também gostaria de ideia de jogo. Eu acho que esse casamento deu certo, por isso que tem sido muito rápido. Eu acho que nós temos um lastro grande ainda de evolução como equipe, mas pelo pouco tempo eu vejo muitas coisas bacanas. Eu tenho sentido uma sinergia muito boa entre comissão, as atletas, e a confiança das atletas eu acho que é o principal, né? Para poder ter coragem de fazer o jogo, de buscar ter esse protagonismo dentro da partida. Então acho que isso eu tenho visto com bons olhos delas e tem me agradado bastante. Agora a pergunta do Hugo Rocha, do Tic Tac Esportes. Bom dia, Léo. Parabéns pelo resultado, pela segunda vitória consecutiva. Comparando os elencos desse ano e o de 2015, quando você conquistou a Libertadores da América de forma invicta, começando a primeira fase com 2 vitórias e um empate. Você acredita ser possível garantir uma campanha melhor ou semelhante a esta para chegar em segurança para o mata-mata e buscar o bicampeonato? É bem lembrado. Acho que a questão de campanha, nós vencemos os 2 primeiros jogos, no último nós jogávamos também pelo empate, pela primeira colocação, contra um time argentino também,
Então são algumas pequenas coincidências, mas um momento é o outro. Nós temos um elenco maior. Aquela vez nós viemos com um elenco muito jovem, atletas que nem tinham vivenciado tantas competições assim. E agora nós temos um elenco um pouco maior, que tem uma capacidade de mudar algumas coisas dentro do jogo. Então nós vamos fazer o melhor possível para que nós tentarmos ficar em primeiro lugar e, se possível, com uma vitória em cima do Boca. Agora 2 perguntas do Rafael de Foge, da Rádio Rock Esportiva. Bom dia, Léo. Parabéns pela classificação. A Ferroviária é um time historicamente competitivo em torneios continentais. Como você enxerga o amadurecimento tático da equipe neste início da Libertadores em comparação com o período pré-competição? Eu acho que o período, assim, quando eu assumo a equipe, nós já estamos num jogo de quartas de final de brasileiro. São jogos decisivos e era muita coisa ali em pouco tempo para tentar ajustar, e eu tinha que conhecer também as atletas, as características, conhecer um pouco a história de vida delas, então era muita coisa em pouco tempo. E esse período, né, são 3 meses praticamente ali no comando da equipe, me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo cada atleta, as características delas, tentando espremer o máximo daquilo que elas têm de bom para potencializar ainda mais o jogo delas. Então, assim, dentro desses meses eu já vi uma boa evolução e eu acredito que com o tempo nós ainda podemos melhorar mais como equipe e principalmente desenvolver um jogo melhor, mais vistoso e potencializar ainda mais o jogo das atletas. Agora a segunda pergunta do Rafael. O desempenho coletivo foi muito consistente até aqui. Existe algum aspecto do jogo, seja defensivo ou de construção ofensiva, que você ainda considera essencial aprimorar antes da fase eliminatória? Eu acho que mais a questão ofensiva, pelos poucos espaços que nós temos, né, para o jogo, as equipes ou pressionam muito forte ou marcam muito bem baixo, então isso acaba gerando poucos espaços. E aí da gente tentar se adaptar mais rápido e enxergar essas vantagens para que não precise de uma parada técnica ou do intervalo para poder mostrar os caminhos para as atletas. Eu acho que esse é o principal, principalmente se falando de fase ofensiva, onde está muito difícil de ter criações claras de gol devido aos sistemas defensivos serem bem organizados. E por último, pergunta do Washington Andrade do Araraquara News. Léo, parabéns pela classificação. Qual o principal foco de trabalho e ajuste tático disciplinar que a comissão técnica deve buscar nesse último jogo, visando preparar a equipe especificamente para o novo nível de exigência que se apresenta nas quartas de final? O primeiro é tentar recuperar ao máximo as atletas. Hoje nós vamos fazer um dia bem off para elas. Nós estamos aí numa sequência desde o dia 18 de setembro com muitos jogos, viagens, jogos extremamente desgastantes. E eu acredito que primeiro é recuperar bem elas. E o fato de nós termos conseguido essa classificação antecipada, mesmo tendo a indefinição de primeiro ou segundo lugar ou de quem vai classificar do outro grupo, nós também temos a oportunidade de começar a estudar antecipadamente o adversário, que seria difícil se nós fôssemos para um jogo contra o Boca, dependendo ali de um empate ou de uma vitória pela classificação. Então a gente já pode pensar no Boca, mas também já ter alguns membros da comissão técnica de estar estudando, vendo uma estratégia ideal para enfrentar qualquer uma das 3 equipes que a gente possa enfrentar nas quartas de final. Dessa forma, então, encerramos a coletiva com o treinador Léo Mendes. Agradecemos aos jornalistas que enviaram as perguntas e também aos patrocinadores, as marcas que fortalecem cada vez mais o futebol feminino da Ferroviária. Até a próxima, nação!